Euroatlântica e esperamos receber o presidente Zelensky na nossa cimeira de Vilnius em julho. Repetindo a linha do Kremlin, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que a entrada da Finlândia na NATO aumenta o risco de um conflito em larga escala. A polícia israelita diz ter efetuado mais de 350 detenções durante os violentos confrontos protagonizados, na última noite, pelas forças da ordem e fiéis palestinianos na Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. A esplanada das mesquitas é um local sagrado tanto para muçulmanos, como judeus, e os incidentes produziram-se em pleno Ramadão e no início das celebrações da Páscoa, para a comunidade judaica. A polícia investiu contra a mesquita, enfrentando grupos de palestinianos entrincheirados no local. As autoridades israelitas descreveram os palestinianos envolvidos nos confrontos como amotinados, enquanto o movimento palestiniano Hamas denunciava um crime sem precedentes por parte da polícia, apelando a uma convergência em massa na direção da Mesquita Al-Aqsa para defender. A autoridade palestiniana, por seu lado, avisou que o incidente poderá provocar uma grande explosão na zona e instou o governo israelita a agir de forma responsável. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. O ministro palestiniano dos Assuntos Cívicos afirmou que a atuação policial revelou um nível de brutalidade que necessita de uma ação urgente palestiniana, árabe e internacional. Decisão de o Reino Unido enviar para a Ucrânia munições feitas com urânio empobrecido voltou a colocar na ordem do dia um problema antigo: o uso de munições semelhantes por parte da NATO durante o bombardeamento da Jugoslávia, em 1999, é ainda hoje objeto de estudos devido aos riscos que o material tóxico apresenta para a saúde. Angelo Tartaglia é advogado e tem defendido militares italianos a sofrer consequências da exposição a armas com urânio empobrecido. Nos últimos 20 anos, ganhou mais de 300 processos judiciais onde ficou comprovada a relação entre o uso do componente e várias doenças oncológicas. Mas a falta de legislação a nível nacional torna todo o processo mais complicado. Tem de haver uma reflexão sobre os riscos e as consequências, se há coisas que se podem fazer em guerra, ou não. Tal como em Itália foi implementada uma nova lei militar, numa mudança total, é necessário que se crie uma lei a nível europeu, defende. Guerra na Ucrânia pode provocar efeito quase irreversível. Só em Itália cerca de 400 soldados morreram e 8.000 estão gravemente doentes após a exposição a urânio empobrecido durante a guerra na Jugoslávia. As munições em causa têm sido usadas noutros campos de batalha, como o do Iraque e o do Afeganistão. Varsóvia recebeu com honras militares a chegada de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano iniciou esta quarta-feira uma visita oficial à Polônia, onde, ao contrário de outras ações diplomáticas desde a invasão russa, surgiu acompanhado da primeira-dama, Olena Zelenska. A deslocação é vista como uma oportunidade de Kiev agradecer ao país vizinho o acolhimento de 1,5 milhão de refugiados ucranianos. Mas uma demissão no governo polaco está a ensombrar as boas relações diplomáticas. O ministro da Agricultura, Henryk Kowalczyk, abandonou a pasta, em protesto contra o regime especial de exportação de cereais ucranianos alargado por Bruxelas até junho. Desde que a União Europeia suspendeu todas as tarifas, os cereais ucranianos ficaram mais baratos, afetando o escoamento da produção polaca. O descontentamento com Kowalczyk levou mesmo os agricultores polacos a ameaçar um boicote à visita de Zelensky esta quarta-feira. Sanna Marin, a carismática primeira-ministra finlandesa cuja popularidade ultrapassou as fronteiras nacionais e atraiu a atenção mundial, foi afastada do poder. Embora o seu partido social-democrata, centro-esquerda, tenha conquistado 3 assentos em relação às eleições de 2019, os resultados das eleições legislativas atiraram-na para o 3º lugar, atrás do partido de centro-direita Coligação Nacional e do partido de extrema-direita Finspari, Partido dos Finlandeses. Para os socialistas e democratas, SD, o grupo do Parlamento Europeu que reúne os socialistas de toda a União Europeia, a saída de Marin representa mais um capítulo numa série de decisões eleitorais pungentes. No início de março, o Partido Social Democrata, SDE, da Estônia ficou em 5º lugar nas eleições legislativas do país, com 9,2% dos votos. Em setembro, a Suécia, um reduto socialista confiável, mudou de rumo e elevou Ulf Kristersson, líder do Partido Conservador Sueco Moderados, ao cargo de primeiro-ministro.
No mesmo mês, o Partido Democrático, PD, de Enrico Letta ficou abaixo das expectativas nas eleições legislativas de Itália, perdendo assentos nas duas câmaras do parlamento e abrindo caminho para a vitória de Giorgia Meloni e a sua coligação tripartida de extrema-direita. Algemados e fortemente escoltados pelas forças da lei, foi assim que compareceram na sala de audiências os 9 alegados jihadistas a serem interrogados por um tribunal de Bruxelas. São acusados de participar nos maiores ataques que a Bélgica sofreu em tempo de paz. Ocorreram em março de 2016 e provocaram 32 mortos e centenas de feridos. Esta é a primeira vez que são interrogados pelo juiz, embora o julgamento tenha começado em dezembro passado e esteja agendado para durar até ao verão. Entre outros crimes, são acusados de homicídio, tentativa de homicídio e de filiação ou participação em atos de um grupo terrorista. Os atentados suicidas atingiram o aeroporto de Bruxelas e a linha de metro da capital belga durante a hora de ponta. Os arguidos incluem Salah Abdeslam, que foi condenado à prisão perpétua em França pelo papel nos atentados de Paris em novembro de 2015. A Euronews esteve em Portugal para conhecer projetos financiados no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência pós-pandemia da União Europeia. Será que os investimentos têm produzido o resultado prometido, uma economia mais ecológica e inclusiva? O Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia é um pacote financeiro de 723,8 mil milhões de euros para favorecer a recuperação depois da pandemia. Para aceder ao financiamento, os Estados-membros têm a obrigação de apresentar um plano de transição ecológica e digital. Foi definida uma percentagem mínima de investimento em cada área.